Salve, salve galera, tudo bem com vocês? PV Palpites aqui falando. Venho trazer aqui os palpites para o dia 21/3, para essa sexta-feira, uma sexta que está boa de jogos. Selecionei 8 aqui no total e todos foram bem analisados. Começando aqui pela Copa do Mundo Qualificação da Europa, logo em sequência temos a Copa do Mundo Qualificação da América do Sul e finalizando com a Copa do Nordeste. Galera, logo de início, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, agradeço a todos vocês que acompanham. E galera, dá essa força, não custa nada, se inscreve no canal que isso me ajuda muito, beleza? Galera, eu tô deixando aqui para vocês no primeiro comentário fixado um link de uma banca online, a MrJack.bet, uma banca top, confiável, tem cash out, dá para fazer saque e depósito pelo Pix, dá para sacar finais de semana que o dinheiro cai na hora na sua conta. O depósito mínimo é de apenas R$1, o saque mínimo é de apenas R$20. Eu uso ela, recomendo para vocês. E galera, lembrando, joguem com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos, certo? Galera, vamos aqui agora aos resultados dessa quinta-feira. Uma quinta onde eu selecionei para vocês aqui no total 8 jogos. Dos 8 se passaram 5 aqui até o momento, né? Tem 3 jogos aqui ainda para serem finalizados, ainda para começar. 3 jogos da Copa do Mundo Qualificação da América do Sul. Jogo do Brasil contra a Colômbia, né? Jogo do Peru, jogo do Paraguai. Jogão Brasil e Colômbia que começa já já. E é isso. Vamos torcer para que dê certo nesses jogos que ainda vão começar. E galera, sinceramente, uma quinta-feira que não tem jeito, horrível, por quê? Porque Portugal e França fizeram, vocês sabem, né? Não deu certo, Portugal e França decepcionou legal, nenhuma dessas seleções fizeram pelo menos um gol, perderam, impressionante. Começando aqui com a Turquia, né, onde acertamos a Turquia o empate, bateu até o acima de 1,5, fomos muito bem aqui no Turquia o empate. Logo em sequência aqui, galera, deixei para vocês um palpite de França marca, para a França fazer apenas um gol na partida. A França tomou o gol aqui aos 26, né? Croácia já tinha perdido um pênalti aos 8 minutos e a França nada de reagir, nada de fazer gol. Impressionante com Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, não fez um gol. Impressionante, e o tal da data FIFA é isso. Invista um pouco porque senão leva tudo mesmo, ok? Data FIFA é muito complicado. Portugal com Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Pedro Neto, Bruno Fernandes, não fez um gol na seleção da Dinamarca. Foi amassada o jogo todo. Impressionante, viu? Portugal marca, infelizmente também não deu. Itália e Alemanha bateu aqui 1,5, 2,5, ambos marcam. O jogo acabou com 3 gols, né? Foi bom. O jogo da Espanha contra a Holanda, acertamos aqui, Espanha marca. Espanha que fez o gol logo com 9 minutos, né? E também bateu 1,5 e ambas. É isso, né, galera? 5 palpites, acertamos 3, só que os dois que a gente mais confiava em um golzinho da França e um golzinho de Portugal, infelizmente não deu, né? Impressionante. Data FIFA é muito complicado. Seleções, pelo amor de Deus, e o Portugal e França, impressionante. Mas é isso, né, galera? Vamos virar a página, vamos aqui aos palpites dessa sexta-feira aqui agora, começando pela Copa do Mundo Qualificação da Europa. Chipre contra San Marino às 14 horas. Galera, sabemos que a seleção de San Marino é uma das piores do mundo, né? Nos últimos 20 jogos aqui, venceu 2, perdeu aqui 16 e empatou 2, muito mal. Seleção do Chipre ainda costuma fazer jogos bons, né? Venceu a Lituânia 2 vezes, venceu aqui a Grécia, venceu a Estônia, Eslovênia, e nos últimos 5 jogos aqui entre eles, Chipre venceu os 5, o último venceu por 4-1, né? Um amistoso. E eu creio, galera, que Chipre aqui vai vencer a partida jogando em casa. Chipre para vencer, casa para vencer, e um possível placar exato 3-0 para Chipre. Indo aqui agora de Inglaterra contra a Albânia às 16h45. Inglaterra que vai fazer seu primeiro jogo, né, jogando em casa, e vai jogar no Wembley, né, em Londres, em casa. E eu creio, galera, que a Inglaterra vai vencer essa partida, vai pegar a Albânia que nos últimos 5 jogos perdeu 3, venceu, empatou 1. A Inglaterra venceu 4 e perdeu 1. E jogando em casa a Inglaterra costuma fazer bons jogos. Vou deixar aqui para vocês. Inglaterra vence mais de 1,5. Vai com força máxima, né? Phil Foden, o Harry Kane, Jack Grealish, o Bellingham, né? Vou deixar aqui. Inglaterra vence mais de 1,5. E um possível placar exato 3-0 para a Inglaterra.
Indo agora de Polônia contra a Lituânia, né? Também no mesmo horário, a Polônia do Lewandowski. E galera, Polônia nos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória. A seleção da Lituânia vem de 5 derrotas consecutivas, perdendo 2 vezes para o Kosovo, 2 vezes para a Romênia e 1 vez para o Chipre. E galera, eu creio que a Polônia jogando em casa vai vencer, né? Com Lewandowski no ataque, deve brocar também. E nos últimos 5 jogos aqui entre eles, a Polônia venceu 2, 1 vitória da Lituânia e 2 empates. Vou deixar aqui, Polônia vence mais de 1,5 e um possível placar exato, 3-0 para a Polônia. Indo agora para a Copa do Mundo qualificação da América do Sul, Equador contra a Venezuela, às 18 horas. Equador que nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 2, venceu a Colômbia por 1-0, galera, ficando grande parte do jogo com um jogador a menos, né? Sabendo muito bem se defender, um amasso da Colômbia e não conseguiu fazer o gol. Equador venceu. E galera, a seleção da Venezuela nos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 2, jogando em casa. O Equador costuma fazer bons jogos, né, na altitude, nos últimos 20 perdeu apenas 2 aqui. E a Venezuela jogando fora de casa é uma equipe que não costuma fazer bons jogos. Nos últimos 5 jogos aqui entre eles, a Venezuela venceu 2, Equador venceu 1 e 2 jogos acabaram empatados. E galera, na classificação, Equador é o terceiro colocado, vencendo, assume a segunda colocação, enfrentando a Venezuela, oitava colocada, que já tomou 15 gols. E o Equador, por incrível que pareça, tem a melhor defesa da competição. Com isso eu vou deixar aqui para vocês Equador para vencer, casa para vencer e um possível placar exato, 2-0 para o Equador. Indo agora para a Copa do Mundo qualificação da África. 2 jogos aqui, né? Primeiramente às 18 horas, Etiópia contra o Egito. Egito do Mohamed Salah, né? Que é líder do grupo A com 11 gols marcados, 10 pontos. Venceu 3 jogos e empatou 1. E Etiópia, que tem o pior ataque da competição, fez apenas 1 gol. Nos últimos 5 jogos da Etiópia, perdeu 3 e venceu 2. Já a seleção do Egito venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. E nos últimos 5 jogos aqui entre eles, não vou nem contar muito, mas o último o Egito venceu por 1-0. Copa das Nações Africanas, vou deixar aqui Egito para vencer, fora para vencer e um possível placar exato, 2-0 para o Egito. Indo agora de Níger contra o Marrocos, às 18h30, 6h30 da noite. Marrocos que vai jogar fora de casa, é líder do grupo E, marcou 10 gols, sofreu apenas 1, 3 jogos, 3 vitórias. Creio que vai vencer mais uma. Marrocos vai jogar fora de casa, né? E nos últimos 5 jogos, o Marrocos venceu os 5. 5-0, 4-0, 5-1 e 7-0, jogando muito bem. Vou deixar aqui para vocês, Marrocos vence mais de 1,5, fora vence mais de 1,5 e um possível placar exato, 3-0 para o Marrocos. Galera, vamos agora para a Copa do Nordeste, CRB contra o Ferroviário, às 20 horas, 8 horas da noite. CRB que nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E o Ferroviário perdeu 4 e empatou 1. Galera, na classificação CRB aqui vencendo, chega a 9 pontos, né? Ultrapassar aqui o Souza, cola no Fortaleza, Ferroviário vencendo, entra aqui no G4, ultrapassa Motoclube, Alto, CRB e Souza. Só que vai ser muito difícil para Ferroviário, porque o CRB jogando em casa joga muito bem, muito difícil perder, e eu creio que não vai perder esse jogo. Vou deixar aqui um CRB empate anula e um possível placar exato, 2-0 para o CRB. Vamos agora finalizar, né, com Uruguai e Argentina, às 20h30, 8h30 da noite. Uruguai que nos últimos 5 jogos empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. E a Argentina perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Os últimos 5 jogos aqui do Uruguai, 4 bateu abaixo de 2,5. Os últimos 5 da Argentina, 2 abaixo de 2,5. E os últimos 5 entre eles, 3 abaixo de 2,5. Vou deixar aqui para vocês protegendo menos de 3,5 gols na partida. E um possível placar exato, 1-0 para o Uruguai. Galera, vamos aqui agora de jogadores para marcar. Separei aqui alguns para repassar para vocês. Primeiramente aqui da Inglaterra, vou deixar aqui para vocês o Harry Kane para marcar a qualquer momento, ok? Harry Kane da Inglaterra é uma ótima opção. Descendo mais aqui da Polônia, vou deixar para vocês o Lewandowski. Creio que o Lewandowski pode marcar gol aqui nessa partida. Logo em sequência aqui do Equador, vou deixar para vocês o Ener Valencia para marcar a qualquer momento. Ótima opção aqui, Ener Valencia do Equador. E galera, do Marrocos tem algumas opções. Tem o Rahimi, alguma coisa assim, que marcou 2 gols no último jogo. Tem o Rahimi. Tem aqui o Brahim Dias também, ótima opção, camisa 10, jogador do Real Madrid. Aí tem o En-Nesyri também, que mete gol a rodo no Fenerbahçe. Ótimas opções, beleza? Mas o Brahim Dias aqui, que vem numa fase muito boa, top.
Galera, vamos agora de bilhete pronto. Separei dois aqui para repassar para vocês, uma dupla e uma tripla. Primeiramente uma duplinha de 1.73, uma duplinha de Chipre para vencer. Não, Chipre marca mais de 1,5, desculpa. Uma duplinha de Chipre marca mais de 1,5. Junto com Inglaterra vence e mais de 1,5, duplinha bem interessante, odd 1.73. Vamos aqui agora para uma tripla de odd 1.78. Uma tripla de Polônia vence mais de 1,5. CRB, empate anula. E finalizando com Equador, empate anula, beleza? Tripla bem confiante também. Tô bem confiante nessa sexta-feira, tô até mais confiante do que a quinta, né? Decepção de Portugal, da França, não tem o que fazer, né? Impressionante. Faz parte, né, galera? Mas é isso. Data FIFA é complicado, invista um pouco, vão com calma. Segue a gente no Instagram, que tem palpites todos os dias lá, beleza? Entra nos grupos grátis aí no WhatsApp, no Telegram, ok? E é isso, galera. Tamo junto, valeu e fui!